Cara, vai rolar uma luta entre a Yuka e o Dabura. Pouco antes, vemos a Yuka no avião junto com o Mino. Durante o voo, vemos que ela tá meio pensativa sobre uma próxima vida ela crescer como uma irmã mais velha, já que ela sabe exatamente o que o irmão mais novo ia querer. Ela começa a pensar que ela ia se conter durante as lutas, sempre deixar ele escolher seus lanches, e ensinar macetes sobre os jogos, e também ajudar nos seus estudos. E aí um sorriso aparece no seu rosto, e depois o pensamento que o Tsurugi é um péssimo irmão mais velho. Quando olhamos pela visão da Yuka, percebemos que ela tá quase cega, mas ela consegue enxergar um borrão bem do lado dela, e ela acha que aquele borrão é o Tsurugi. Mais uma vez, o sorriso aparece no seu rosto e ela fala pra ele que ele não precisava ter ido até lá. Ela não queria que ele visse ela nesse estado. Depois a Yuka brinca dizendo que talvez ele seja o tipo de cara que fala pra uma garota que ela ficaria melhor sem maquiagem. Mas enfim, ele não entende nada sobre mulheres, muito menos sobre a própria irmã. E aí, quando olhamos pro rosto do Mino, lágrimas começam a aparecer. Ele se ajoelha, segura a mão da Yuka e toma o lugar do seu irmão por aquele breve momento. Ao mesmo tempo, a Yuka se lembra sobre sua infância num dia que o Tsurugi ajudou ela. Parece que uma amiga dela tinha sido pego por um espírito amaldiçoado sem classificação e ela achou que podia ajudar essa amiga. Mesmo que o Tsurugi não tivesse ido atrás dela, ela poderia ficar bem, mas a amiga não teria sobrevivido. E naquele dia, tudo o que ela pôde fazer foi segurar a mão do seu irmão, que tirou ela dali sem brigar com ela. Depois, vemos o Dabura bem na frente de um feiticeiro, e ele se pergunta se esse feiticeiro vai ser escolhido pro duelo. Mas aí o feiticeiro diz que não é ele. Vemos que aquele feiticeiro é o Ui Ui, irmão mais novo da Mei, e hoje ele se tornou o líder do novo estilo das sombras, e só foi até lá para cumprimentar o Dabura antes do duelo, saudar ele e contar que há 70 anos atrás, uma onda de poder abalou todo o país. Depois disso, uma falsa paz reinou, e todos acabaram esquecendo do terror por um tempo. Mas essas crianças, elas não conhecem a brutalidade extrema que os seres vivos podem fazer. O Yui olha bem pro Dabura e diz que tem certeza que ele pode revelar o verdadeiro terror escondido. Depois o Dabura responde dizendo que para ele poder revelar esse poder, primeiro ele precisa de um oponente na frente dele, e um oponente fracote faria esse duelo acabar antes mesmo de começar. Ouvindo isso, o Yui abre um sorriso, e aí ele diz que ele não precisa se preocupar. No final de tudo, ele vai ficar satisfeito e a sua solidão vai ser saciada. Após isso, voltamos pro avião da Yuki e do Mino, e a porta de carga começa a se abrir. Vemos o rosto do Mino chorando ao ver Yuka pulando dele com a sua cadeira de rodas em pedaços. Mais uma vez, o rosto de Tsurugi passa pela cabeça da Yuka, e então vemos o Dabura na arena de duelo. A Yuka cai do céu com seus lobos e sapos da sombra esperando por ela, e assim que a Yuka fica com os olhos na altura dos olhos do Dabura, ela faz a pose de invocação. O seu corpo mergulha nas sombras, e então o grande general Mahoraga aparece. O Dabura não perde tempo, ele utiliza sua técnica amaldiçoada para atacar, criando uma torre de energia sobre o corpo destruído do Mahoraga. E então temos a explicação que a magia dele é feita de luz, com uma massa de intenções assassinas passada pela tribo de Skunt. Após esse grande ataque, o Dabura permanece ali em cima, somente olhando pro estrago que ele criou. Mas nesse momento, o tesouro na cabeça do Mahoraga começa a girar, e a fase de adaptação acontece. Agora, coloquem aí nos comentários se vocês acham que o Dabura vai conseguir derrotar esse monstro que até mesmo Gojo e o Sukuna tiveram dificuldades.